Aleluia! A paz do Senhor, que Deus possa estar enchendo a tua vida com a sua paz e o seu amor. Olá, meus queridos, hoje vamos falar sobre algo interessante, é o concerto de Deus com os israelitas. No livro de Deuteronômios, capítulo 29:1, fala assim: estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizeram com ele em Horebe. Deus fez um concerto com Abraão e o renovou com Isaque e Jacó. O concerto de Deus com os israelitas, feito no sopé do Monte Sinai, abrange dois princípios básicos tratados no estudo supracitado. Unicamente Deus estabelece as promessas e compromissos do seu concerto. Aos seres humanos cabe aceitá-los com fé e obediência. A diferença principal entre esse concerto e o anterior é que Deus fez um sumário das expectativas ou das respectivas promessas e responsabilidades do concerto antes da sua retificação, como podemos ler lá em Êxodo 24, 1-8. E o versículo 8 fala assim: então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco, sobre todas essas palavras, sobre toda a lei que Deus havia ordenado. O concerto foi selado em Israel mediante a aspersão do sangue, e o que indica que os sacrifícios expiadores eram necessários para manter o relacionamento entre o povo e Deus. O sangue significava a purificação e o perdão consequente mediante uma vida sacrificada a Deus. Tal sacrifício abria o caminho à reconciliação com Deus e à obediência que procede da fé por parte do povo. As promessas de Deus nesse concerto eram basicamente as mesmas que foram feitas a Abraão. No capítulo 19 de Êxodo, relata como Deus estabeleceu esse concerto com o povo de Israel no Monte Sinai. É uma continuação do concerto de Deus com Abraão e com seus descendentes. Este concerto baseava-se na reconciliação de Israel com Deus, já ocorrida, e na sua comunhão contínua com ele. Definia as condições segundo as quais Israel continuaria sendo a possessão preciosa e querida de Deus, continuaria na sua bênção e executaria a sua vontade para a nação. O desígnio de Deus era que Israel fosse um povo ímpar, escolhido e separado para ele, para o propósito já mencionado de servi-lo e adorá-lo. O povo devia corresponder em obediência e gratidão a Deus e procurar obedecer aos seus mandamentos, além de oferecer os sacrifícios determinados no concerto de Deus. Como resultado, os israelitas continuariam sendo um povo especial de Deus, um reino de sacerdotes santos e puros para glorificar o nome de Deus. Deus prometeu que daria aos israelitas a terra de Canaã depois de libertá-los da escravidão do Egito, que ele seria o seu Deus e que os adotaria como seu povo.
O alvo supremo de Deus era trazer ao mundo o Salvador através do povo do concerto. Antes de Deus cumprir todas essas promessas, ele requereu que os israelitas se comprometessem a observar as suas leis declaradas quando eles estavam acampados no Monte Sinai. Depois de Deus revelar os 10 mandamentos e muitas outras leis do concerto, os israelitas juraram de uma só voz: todas as palavras que o Senhor nos falou, faremos. Está registrado em Êxodo 24, versículo 3. Sem essa promessa solene de aceitarem as normas da lei de Deus, o concerto entre eles e o Senhor não teria sido confirmado. O concerto foi selado em Israel mediante a aspersão do sangue. O significado pleno do sangue do concerto é visto quando Cristo derramou seu sangue na cruz e estabeleceu o novo concerto. Sua morte sacrificial purifica o crente do pecado à medida que ele procura andar em santidade. A obediência e o sangue sempre devem andar juntos, para que haja aceitação do povo por Deus. E é de igual modo a sua consagração a Deus. Somente depois que os israelitas se comprometeram a obedecer a Deus através do sangue expiador, que puderam participar das bênçãos do concerto. O apóstolo Pedro, na mesma linha de pensamento, declara que somos eleitos para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Hoje nós, a igreja, também somos eleitos para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus, ele tem o poder de nos levar a ter um concerto com Deus. Essa resolução de cumprir a lei de Deus continuou com uma condição prévia do concerto. Somente pela perseverança na obediência nos mandamentos do Senhor e no oferecimento dos sacrifícios determinados por Deus no concerto é que Israel continuaria com a possessão preciosa de Deus e igualmente continuaria a receber suas bênçãos. Em outras palavras, a continuação da eleição de Israel como o povo de Deus dependia da sua obediência ao seu Senhor. Em Êxodo 19, versículo 5, fala assim: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes o meu concerto, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. A eleição contínua de Israel como povo de Deus dependia da condição prévia desse povo obedecer-lhe como Senhor. E este fato aparece de forma condicional neste versículo nas expressões se e então. E Deus esperava que essa obediência tão essencial para ele cumprir seus propósitos futuros para com o seu povo partisse de coração cheio de gratidão, reconhecendo seu amor e cuidado para eles, revelado principalmente quando ele os redimiu do Egito. O princípio da obediência a Deus é também um elemento essencial em nosso relacionamento com Cristo no novo concerto. Deus também estipulou claramente o que aconteceria se o povo deixasse de cumprir as obrigações do concerto. O castigo pela desobediência era a destruição daquele povo, quer por banimento, quer por morte.
Trata-se de uma repetição de advertências de Deus, dada por ocasião do êxodo. Aqueles que não cumprissem as suas instruções para a Páscoa seriam excluídos do povo. A rejeição intencional e deliberada do concerto de Deus resultava em julgamento divino. O culpado era excluído do povo do concerto, ou pela morte ou por expulsão. Semelhantemente, sob um novo concerto, quem pertence ao povo de Deus e rejeita o senhorio de Cristo, escolhendo deleitar-se no fermento do pecado, está excluído da graça e salvação do Senhor Jesus Cristo. Essas advertências não eram fictícias. Em Cádiz, por exemplo, quando os israelitas se rebelaram, incrédulos contra o Senhor, e se recusaram a entrar em Canaã por medo dos habitantes, Deus se irou com eles e, como castigo, fê-los peregrinar no deserto durante 39 anos. Ali morreram todos os israelitas com mais de 20 anos de idade, exceto Josué e Calebe. O castigo pela desobediência e incredulidade deles foi a perda do privilégio de habitar na terra de repouso por Deus prometido. Deus não esperava de seu povo uma obediência perfeita, e sim uma obediência sincera e firme. O concerto já reconhecia que, às vezes, devido às fraquezas da natureza humana, eles fracassariam. A lei ordenava aos israelitas que mantivessem o seu relacionamento com Deus, amando-o e obedecendo a sua voz. Para expressarem sua obediência, precisavam reconhecer a sua incapacidade de cumprir a lei, oferecendo sacrifícios expiatórios por seus pecados. A vida e a salvação nunca foram prometidas como recompensa por uma perfeita obediência. A lei pressupunha a imperfeição da fé e da obediência do povo de Deus, e por isso proveu um sistema sacrificial que expiava o pecado. A esperança suprema de Israel estava na misericórdia e graça de Deus. Para remi-los da culpa do pecado e reconciliá-los consigo mesmo, Deus proveu um sistema geral de sacrifícios e, em especial, o dia anual da expiação. O povo podia assim confessar seus pecados, oferecer os diversos sacrifícios e, deste modo, reconciliar-se com o seu Senhor. Todavia, Deus julgaria severamente os desobedientes, a rebeldia e a apostasia deliberada. No seu concerto com os israelitas, Deus tensionava que os povos de outras nações, ao observarem a fidelidade de Israel a Deus e as bênçãos que este povo recebiam, buscassem também o Senhor e se integrassem à comunhão da fé. Um dia, através do Redentor prometido, um convite seria feito às nações da terra para participarem dessa promessa. Assim, o concerto tinha um relevante aspecto missionário. Depois que a geração rebelde e infiel dos israelitas pereceu durante seus 39 anos de peregrinação no deserto, Deus chamou uma nova geração de israelitas e preparou-os para entrarem na terra prometida, mediante a renovação do concerto com ele. Para uma conquista bem-sucedida da terra de Canaã, era necessário que eles se comprometessem com esse novo concerto
para que tivessem a garantia que o Senhor Deus estaria com eles. Essa renovação do concerto é o enfoque principal do livro de Deuteronômio. Depois de uma introdução do capítulo 1, versículo 1 a 5, o livro faz um resumo histórico de como Deus lidou com o seu povo desde a partida do sinal. Do capítulo 1, do verso 6 até o capítulo 4, versículo 43, Deus repete as principais condições do concerto. Do capítulo 4, do 44 até o capítulo 26, 19, Deus relembra aos israelitas as maldições e as bênçãos do concerto. Do capítulo 27, do versículo 1 até o capítulo 30, versículo 20, Deus termina com as providências para a continuação do concerto. Aí entramos no capítulo 31 até o capítulo 33, versículo 29. Embora o fato não seja mencionado especificamente no livro, podemos ter como certo que a nação de Israel, a uma só voz, deu um caloroso amém às condições do concerto, assim como a geração anterior fizeram no Monte Sinai, como podemos conferir no livro de Êxodo, no capítulo 24, do versículo 1 ao 8. O conteúdo básico desse concerto continuou como o do Monte Sinai. Um assunto rejeitado no livro inteiro é que, se o povo de Deus obedecesse a todas as palavras do concerto, teriam a bênção divina. Em caso contrário, teriam a maldição divina. A única maneira deles e de seus descendentes permanecerem para sempre na terra de Canaã era guardarem o concerto, amando ao Senhor Deus e obedecendo a sua lei. Moisés ordenou ao povo que periodicamente relembrassem o concerto feito. Cada 7º ano, na festa dos tabernáculos, todos os israelitas deviam comparecer ao lugar em que Deus escolhesse. Ali, mediante a leitura da lei de Moisés, eles relembrariam do concerto de Deus com eles. E também mediante a renovação da promessa de cumprir o que ouviam. O Antigo Testamento registra vários exemplos notáveis dessa lembrança e renovação do concerto. Após a conquista da terra e pouco antes da morte de Josué, ele conclamou todo o povo com esse propósito. A resposta do povo foi clara e inequívoca: serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Josué capítulo 24, versículo 24. Diante disso, assim fez Josué concerto naquele dia com seu povo. Versículo 25. Semelhantemente, Joiada dirigiu uma cerimônia de renovação de concerto quando Joás foi coroado. 2 Reis, capítulo 11, 17. E assim fizeram também Josias, 2 Reis, capítulo 23, 1 a 3. E o rei Ezequias, 2 Crônica 29, 10. E Esdra, no livro de Neemias, no capítulo 8, 1 até o capítulo 10, versículo 39. A chamada para relembrar e renovar o concerto é oportuna hoje. O Novo Testamento é um concerto que Deus fez conosco em Jesus Cristo. Lembramos do seu concerto conosco quando lemos e estudamos a sua revelação contendo suas promessas e preceitos. Quando ouvimos a exposição da palavra de Deus e mais especificamente quando participamos da ceia do Senhor.
Na ceia do Senhor também renovamos o nosso compromisso de amar o Senhor e de servi-lo de todo o nosso coração. O apóstolo Paulo, ele nos fala sobre a participar da ceia do Senhor no capítulo 11, em primeira carta aos Coríntios. A ceia do Senhor é descrita em 4 trechos bíblicos. Nós lemos em Mateus, no capítulo 26, dos versos 26 ao 29, no Evangelho de Marcos, no 14, 22 a 25, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, do 15 ao 20, e em 1 Coríntios, no capítulo 11, dos versos 23 ao 32. A sua importância relaciona-se com o passado, o presente e o futuro. A sua importância no passado é um memorial da morte de Cristo no Calvário para redimir os crentes do pecado e da condenação. Através da ceia do Senhor, vemos mais uma vez diante de nós a morte salvífica de Cristo e o seu significado redentor para a nossa vida. A morte de Cristo é a nossa motivação maior para não cairmos em pecado e para nos abstermos de toda a aparência do mal. É um ato de ação de graças pelas bênçãos e salvação da parte de Deus, provenientes do sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós. A sua importância no presente. A ceia do Senhor é um ato de comunhão, koinonia, com Cristo e de participação nos benefícios da sua morte sacrificial e, ao mesmo tempo, comunhão com os demais irmãos membros do corpo de Cristo. Nessa ceia com o Senhor ressurreto, Ele, como um anfitrião, faz-se presente de modo especial. É o reconhecimento e a proclamação da nova aliança, mediante a qual os crentes reafirmam o senhorio de Cristo e o nosso compromisso de fazer a sua vontade, de permanecer leais, de resistir ao pecado e de identificar-nos como missão de Cristo. A sua importância no futuro. A ceia do Senhor é o antegozo do reino futuro de Deus e do banquete messiânico futuro, quando então todos os crentes estarão presentes com o Senhor. Antevê a volta eminente de Cristo para buscar o seu povo e encena a oração: venha o teu reino. Na ceia do Senhor, toda essa importância acima mencionada só passa a ter significado se chegarmos diante do Senhor com fé genuína, oração sincera e obediência à palavra de Deus e à sua vontade. Amém? Meus queridos, eu espero que esse estudo possa ter revelado para você o significado do concerto de Deus, tanto com a nação de Israel, com o seu povo, o objetivo disso que ele queria e hoje para nós nos alcançar. Então, que a graça do Senhor alcance a tua vida, que você possa vir fazer parte do corpo de Cristo, fazer um concerto, com Deus, você se aliançar com Deus e receber Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Amém? A nossa oração é que o Senhor Jesus e o Espírito Santo toque no teu coração e você possa compreender que tanto eu como você temos essa necessidade de reafirmar, de relembrar o concerto de Deus para conosco e nosso concerto para com Ele, de estar em sua presença. Amém? Compartilhe este estudo, este vídeo. Fica na paz, que Deus te abençoe.